É aniversário de 1 ano do Nucoin. Afinal, qual é o histórico dessa criptomoeda? Valeu a pena ou não ter Nucoin? Será que novamente iremos passar por aquela valorização que teve no início, de aproximadamente 1900%, ou talvez ao contrário, aquela desvalorização que teve nesse ano e acabou chamando bastante a atenção do mercado? Antes de eu comentar, eu só te peço, se você já é de casa, você já sabe, você já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho quando ele começa. Se você ainda não é de casa, não tem problema, você assiste o vídeo inteiro e depois você toma a sua decisão. A questão que você tem que entender é que, pensando no histórico, o Nucoin inicialmente ele não foi distribuído, como até hoje não é, para todo mundo. Só que antes era muito, mas muito restrito. Perceba a jogada no Nubank. O Nubank tem a Nu Comunidade. Dentro da Nu Comunidade, ele começou a fomentar a discussão realmente em relação ao Nucoin. Isso acaba trazendo 2 pontos muito importantes. A primeira coisa é que quem recebeu os primeiros Nucoins foram as pessoas que estavam ali colaborando na ideia, colaborando na utilização do Nucoin. Essas pessoas, elas primeiro se sentiram prestigiadas, você pode perceber dentro da Nu Comunidade, na aba do Nucoin, pelo fato delas terem sido escolhidas, pelo fato delas terem sido selecionadas ou até ficado à disposição do Nubank para poder colaborar com um projeto tão grande como esse. Lembrando que o Nubank é o maior banco digital da América Latina, tem capital aberto na Bolsa de Valores americana, está em aproximadamente entre 3 a 4 países. Então é uma empresa que está se expandindo mundialmente. Pensando por esse lado, quantos projetos você participou que teve uma expressão tão grande igual essas pessoas tiveram na ajuda com o Nucoin? Vários comentários são comentários positivos, agradecendo por terem tido essa oportunidade. Um outro ponto, que é um ponto um pouco mais técnico, mas esse é muito importante, talvez até mais importante do que o primeiro, é o MVP. MVP é um acrônimo em inglês que significa basicamente mínimo produto viável. Quando você quer começar um negócio, você não começa um negócio como um Ambev, você não começa um negócio já sendo um Facebook, você não começa um negócio no topo, você começa um negócio lá embaixo. Um outro detalhe, quando você começa um negócio disruptivo, você não tem um benchmark, ou seja, você olha para o cenário, tanto do Brasil como lá fora, e você não sabe se de fato aquilo dará certo. Quando as pessoas começaram a vender a ideia de rede social, ninguém sabia se daria certo. Qualquer empresa que tem uma ideia muito inovadora, ou talvez uma ideia ainda muito prematura, ela não terá uma noção se de fato aquilo dará certo ou não. Por isso, eles acabam fazendo um MVP, o mínimo do produto viável. Basicamente, ela irá pegar, resumindo para você, ela irá pegar um grupo muito pequeno, um grupo bem selecionado de possíveis clientes que eles poderão ter futuramente, irão tentar vender para eles com o menor custo possível, avaliando a todo instante todos os erros e tentando atender o máximo, o melhor que eles conseguirão de acordo com a estrutura que eles têm naquele momento. Nesse exemplo, você já começa a perceber algumas coisas. A primeira coisa é que as pessoas que utilizaram primeiro o Nucoin foram as pessoas dentro da Nu Comunidade. Essas pessoas, como elas colaboraram com o projeto, elas iriam realmente trazer a noção, uma noção mais fidedigna do que elas entendem se foi positivo ou negativo as funcionalidades do Nucoin, ajudando a melhorar o sistema. Um outro ponto é que elas, por estarem num grupo reduzido, isso acaba evitando que existe um grande problema sistêmico e, se acontecer, eles já sabiam que estava sendo testado. Ninguém quer comprar um ativo, eu sei que o Nucoin você pode não considerar um ativo e realmente existe essa discussão, mas ninguém quer comprar alguma coisa e logo em seguida ter um problema de sistema. Isso acaba gerando uma certa insegurança, principalmente quando estamos falando de algo que fica vinculado a uma cotação, um valor financeiro. Mas agora finalmente chegamos na data 11/8, em que o Nucoin ele acabou pensando em abrir essa oportunidade para as demais pessoas do mercado, não todas, mas para uma grande parte dos clientes que ele tem dentro de sua plataforma. Aqui aconteceu um problema, e um problema bem grande. Houve
em um curto espaço de tempo, uma valorização na ordem de 1900%, na verdade mais do que 1900% em relação ao Nucoin. Muitas pessoas naquela época estavam comentando: o Nucoin com toda certeza irá bater R$1, não tenho nem dúvida disso. Veja bem, R$1 ele não somente não iria bater na época, como também não vai bater por agora. A probabilidade disso é muito, mas muito, muito pequena. Não acredite, não se baseie por essa cotação. Olhando para aquela época, isso é um problema muito bom, não tenha dúvida, porque várias pessoas que compraram no início ou até participaram da Nu Comunidade tiveram uma valorização muito interessante. Claro que essas pessoas elas não estavam com um bolso cheio de Nucoin, ao menos a maioria. Um outro talvez sim e por aí em diante. Todavia, sempre tem aquele todavia. Eu quero chamar a atenção para você em relação a essa valorização, duas coisas. Você deve estar se perguntando: de fato, essa valorização ocorrerá novamente? Eu sinto te dizer que a probabilidade é que não. O Nucoin, naquele instante, era uma grande novidade. Naquele instante, quando o Nubank abriu para que novos players fossem entrar, é normal existir uma grande valorização desse ativo. Desse nível de 1900% em um curto espaço de tempo, não significa que ao longo do tempo o Nucoin não venha a se valorizar. Provavelmente sim, ao longo do tempo ele vai sim se valorizar. Não sabe se será daqui a uma semana, daqui a um ano ou daqui a 5 anos. Mas o planejamento, o business, o Nubank realmente tem como intuito que isso aconteça. Eu até vou comentar um pouco mais no final do vídeo, na parte se vale a pena ou não ter o Nucoin. Um detalhe muito importante é que o Nubank provavelmente já está tudo encaminhado para poder implementar. Isso ajuda na valorização do ativo. E eu compreendo que o que eu vou falar agora pode parecer um pouco estranho, mas eu vou te explicar. O Nubank, ele não queria que o Nucoin se valorizasse tão rapidamente assim no início. A verdade é que o Nubank realmente ele acaba gerenciando essa valorização do Nucoin. É óbvio que você pode acabar pensando totalmente ao contrário, porque o Nubank, não sei se você sabe, tem a maior quantidade de Nucoins de todo o mercado. Em contrapartida, principalmente ali no início, não existia uma adoção clara do Nucoin, nem dentro da sua plataforma, muito menos como ainda é hoje em dia em outras plataformas. O Nubank, sabendo disso, mesmo que houvesse uma grande valorização do Nucoin, consequentemente também valorizando o patrimônio do Nubank, ele iria vender para quê? Você entende que não teria um mercado para poder escoar esse Nucoin naquela época? Nem sequer tem hoje em dia, no ponto que o Nubank ele está prevendo que irá ter futuramente. Um outro detalhe que também acaba impactando e levando ao Nubank querer gerenciar esse controle da valorização desse ativo, principalmente, reforço, no início, é o fato de ele ter prometido um retorno a partir da utilização do cartão de crédito, do cartão de débito e até da compra de cripto. Consequentemente, se ele está te prometendo te retornar 1% e esses 1% custa R$1, até aí tudo bem. Agora, esse 1% de Nucoin que antes custava R$1, agora está custando para o Nubank R$10, R$20, R$30, você percebe que ele, primeiro, não terá como vender os Nucoins que ele tinha em caixa, porque não tem mercado para isso. E o segundo problema é a questão dele ter que gerar liquidez para esse novo público quando ele de fato for vender o Nucoin. E não teria em fluxo de caixa esse recurso financeiro no curto espaço de tempo. Por mais que o desejo do Nubank seja que futuramente o Nucoin venha valer muito, por agora não é tão bem assim, precisa gerenciar. Até por isso, você percebe uma grande diferença dessa cripto Nucoin com o Bitcoin. Se você comprou o Nucoin pensando que você comprou um Bitcoin, pensando que você está desbravando, você é uma pessoa disruptiva, você está contra o governo, você está contra o sistema financeiro, eu sinto te dizer que não, isso não está acontecendo. O Bitcoin realmente não tem um dono. Consequentemente, não podem existir estratégias escursas, digamos assim, de uma pessoa para poder fechar aquele mercado e abrir aquele mercado quando quiser e bem entender. Isso não acontece.
Óbvio que, como todo mercado financeiro, você terá algum tipo de manipulação. Grandes players que têm muitos bitcoins irão vender, irão comprar para poder abaixar, subir o preço. Mas fechar a negociação, que nem o Nubank fez, não, isso você não consegue fazer, porque essa negociação, basicamente, ela ocorre dentro de uma rede. E não existe ninguém que é dono da rede. Existe uma colaboração para que essa rede, de fato, exista. Até deixa aqui nos comentários se você tem o Nucoin, você está gostando, acabou ganhando dinheiro, acabou perdendo dinheiro ao longo do... Mas agora eu quero falar da desvalorização. Nesse caso, o Nubank, no curto prazo, ele não queria essa grande valorização. Quer dizer que ele quer que o seu Nucoin venha a se desvalorizar? Também não é por esse lado. O Nucoin, ele acabou se desvalorizando recentemente bastante por uma questão de oferta e demanda. Eu vou explicar da forma mais palatável, da forma mais simples possível, porque é um conceito que às vezes fica um pouco complexo. De qualquer forma, você se recorda que quando você compra o Nucoin, para que você possa receber a partir da compra do cartão de crédito, a partir da compra no cartão de débito, a partir da compra de cripto, para que você possa receber um cashback em Nucoin, você precisa congelar uma certa quantidade de Nucoins. Então pegue essa informação. Se você terá que congelar, você não poderá utilizar esse Nucoin. Esse congelamento, ele fica por, no mínimo, 6 meses. Depois você toma a sua decisão de o que você fará. Depois de 6 meses, você percebe então que uma pessoa que comprou no dia 1 do mês 1, no dia 1 do mês 7, após 6 meses, ele terá seu Nucoin de volta. Nesse instante, irá existir uma pressão vendedora. Algumas pessoas irão falar, eu não gostei do Nucoin, sabe de uma coisa? Vou jogar isso para cima. Outras pessoas só compraram por especulação e acabaram congelando. Outras pessoas estão com receio do futuro do Nucoin. Outras pessoas simplesmente só precisam de liquidez, irão vender os seus Nucoins. Essa pressão vendedora, por uma questão de oferta e demanda, faz com que o preço acabe caindo. Observe então um exemplo. Imagine que no momento que os Nucoins acabam sendo liberados, que estavam congelados, a pessoa A quer vender o Nucoin por R$1. Então ele tenta fazer uma oferta de venda por R$1. Só que a pessoa B, talvez um pouco mais esperta, ela quer vender logo. Ela quer, no instante que ela aciona a proposta de venda, ela já quer observar ali que foi vendido. Então por isso ela coloca 99 centavos. A pessoa C coloca 98. A pessoa D, 97. E olha que interessante, a pessoa A percebe que os Nucoins não estão sendo vendidos de fato por R$1. Então ele bota 96. E a partir disso, o mercado financeiro acaba chegando em algum denominador comum. 90 centavos, 80 centavos, 5 centavos, o valor que seja. Óbvio que esse valor aqui eu tirei como exemplo somente para poder facilitar, não é que estava valendo R$1. Com certeza não estava valendo R$1. Sabendo disso, o preço acaba realmente reduzindo quando existe essa pressão de venda. Basicamente todo o mercado, porque existe uma lei, que é a lei da oferta e demanda. E você não pode fazer basicamente nada por isso. E essa parte agora é bastante importante, que é a parte vale a pena ou não de fato o Nucoin. Vamos avaliar o Nucoin de forma macro. Avaliando o Nucoin de forma macro, com certeza vale a pena. Você não vai encontrar um cashback do Nucoin em relação a outros bancos digitais, igualmente o Nubank tem. Na verdade, o Nubank ele é o único banco digital até então que oferece uma cripto como cashback. Os outros têm ainda o cashback ou em retorno financeiro, ou a parte dos pontos, etc. O Nubank também tem essa parte, aliás, no cartão ultravioleta, mas focando somente no Nucoin. Realmente, essa ideia inovadora, o fato desse Nucoin acabar oscilando de preço ao longo do tempo. E desde o início, as pessoas que confiaram nessa nova ideia do Nubank acabaram ganhando bastante dinheiro. Em contrapartida, algumas pessoas ainda tentam avaliar ativos financeiros sempre sobre uma ótica micro. Eu quero avaliar nessa semana, eu quero avaliar nesse mês. Isso não tem sentido algum. O próprio fato do Nucoin ser ativo financeiro ou não, vamos desconsiderar. Vamos pensar em relação à cotação, que ele tem uma cotação. Realmente, em uma semana, a cotação do Nucoin pode acabar caindo bastante. E, realmente, na próxima semana pode acabar subindo bastante. Isso não significa que na semana 1
o Nucoin vale absolutamente nada. Na semana 2, pronto, é a melhor forma de você poder ganhar dinheiro. Quando você está dentro de um relacionamento e em 24 meses, um mês foi ruim, você comenta que o relacionamento não valeu a pena. Quando você vai estudar para uma prova em 2 anos, 24 meses, em um mês, em 2 meses que seja, você acabou não estudando com tanto foco, então você perdeu por causa de 2 meses. Os outros 22 você ignora, você esquece. Bom, isso basicamente é quase que uma desculpa. O fato é que o Nucoin, ele acaba se valorizando e desvalorizando ao longo do tempo. Você tem que avaliar de uma forma mais macro e não somente focando naquele instante. Um outro detalhe que é bem interessante, favorável ao Nucoin, é que recentemente ele está já próximo, bastante próximo mesmo, de acordo com o Nubank, para poder fazer aquela velha parceria, em que ele fará uma parceria com empresas. Vamos dizer que ele faça parceria com o iFood. Então você poderá congelar os seus Nucoins no iFood entre aspas, ou seja, sob um viés de parceria com o iFood. Sabendo disso, você terá um desconto. Toda vez que você comprar no iFood, terá 5%, 2%, algum desconto em cada compra. Isso é bem interessante naquelas compras que você faz ao longo do tempo, com uma certa frequência já padronizada, e isso acaba congelando mais Nucoins no mercado. Você se recorda o que acontece quando é despejado mais Nucoin do mercado? Ele está congelado, você despeja. O que acontece com o preço? O preço costuma cair. Mas se acontecer o inverso? Se esses Nucoins que foram despejados no mercado, eles começam a ser congelados cada vez mais, a tendência é que o preço venha a subir. E eu sei que você vai dizer para mim, Osmar, veja bem, o Nucoin tem inúmeros níveis que você pode ter consoante ao Nubank. Você pode ser nível 2, nível 3, e a depender do nível você pode acabar ganhando mais ou menos. Aliás, será que o melhor nível é o último nível? Como é que eu faço para de fato ir aumentando de nível ao longo do tempo? Como é que eu entendo qual é o melhor nível do Nubank, do Nucoin, para poder ganhar dinheiro? Eu vou deixar aqui do lado esse vídeo, eu falo exatamente isso. Eu acabo te apresentando alguns dados para que você possa entender a sua situação e tomar a decisão de acordo com a sua vida financeira. Bom, quando que você assista esse vídeo, um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.